Que é uma reunião de família, a gente está em família, né? Glória a Deus. E hoje também nós terminamos também o último valor do Ministério Verbo da Vida, que nós temos falado durante todo o mês, e vamos também associar ao tema do mês, que é família, diga família cristã. Ou seja, queridos, nós estamos para celebrar a família no plano original de Deus, aquilo que Deus determinou, amém? Glória a Deus. Aí veja, eu quero citar pela última vez a nossa missão, visão e valor, amém? Nossa missão, gente, levar a palavra da fé para libertar o meu povo. Foi a palavra que Deus deu ao apóstolo Bud, e ele cumpriu isso, e o Ministério Verbo da Vida segue com essa missão. Visão, alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor, e nós estamos fazendo isso, amém? Valores, nós tivemos ministrações durante todo esse mês de abril, vida de fé, unidade e amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor de espírito, edificação de pessoas, excelência, vida abundante e, por fim, agora, coração para servir. Diga, coração para servir. Veja, é notório nós encontrarmos nas igrejas Verbo da Vida os departamentos. Algumas outras igrejas usam outro nome, outra nomenclatura, usam ministérios. Mas os departamentos é apenas um lugar, um meio pelo qual você pode servir aos irmãos, servindo a Deus, amém? Estão comigo? Então nós temos diáconos, temos evangelismo, grupos de crescimento, departamento infantil, jovens, adolescentes, casais, homens, mulheres, melhor idade, centro de cura, rema, mídia, som, música, enfim, são tantos departamentos que eles surgem pela necessidade, diga, pela necessidade. Nada é por acaso, querido. Tudo surge porque precisa de uma mão de obra em determinada área, para socorrer quem? Coisas, diga não. Diga não. Diga pessoas. Todo o coração envolvido nos departamentos, ele tem um fim, é servir a pessoas. Amém? Até aí tudo bem? Veja, os dons ministeriais também, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, do Ministério de Socorros, que tanto a gente festeja e celebra, né? Todos eles também têm esse fim, têm essa intenção de servir a Deus servindo as pessoas. Essa é a nossa motivação. O que passar fora disso, gente, não é o que a Bíblia nos diz. Então, nós entendemos que quando estamos inseridos numa igreja, Deus nos chama para servir. Diga, servir. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, você entendeu? Nas igrejas antigas, quem pegou aqui um tempo das igrejas quando eram bancos? Pode levantar sua mão aí, todo mundo vê a idade aí, vai reconhecer. Amém? Veja, queridos, as igrejas que era o banco, né? E quando passava verniz naquele branco, só a graça de Jesus, a gente ficava escorregando no banco direto. Mas existia uma frase naquela época que dizia assim, os irmãos pastores pregavam e diziam, Deus não te chamou para ser prego, fincado no banco. Deus te chamou para servir. A intenção é servir. E hoje nós vamos trazer isso num conceito familiar também, tá bom? Mas veja, por que nós servimos, irmãos? Primeiro, porque servir aos outros é uma mentalidade inspirada em Cristo. Quem aí recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quem nasceu de novo, amém? Você tem a mente de Cristo. É uma mentalidade desenvolvida, e isso vai desenvolvendo na igreja. Eu quero ler Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 7, que diz, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, diga, mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Aí veja, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, diga, forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana.
Pode prestar atenção, tenha o mesmo modo de pensar de Cristo, que se esvaziou e assumiu a forma de servo. Se esvaziou de quê? Da forma de Deus que ele tinha. E assumiu a forma de servo. Essa palavra forma, ela aparece no grego, e ela sabe o que ela significa? Natureza real. Não é algo superficial ou temporário. E não é algo identificado como agir apenas, mas por natureza. Porque você é assim. Você faz porque você é. Aleluia. Diga, é o meu jeito. É a minha natureza. Não tem como. Amém? É isso que a Bíblia traz para nós. E é uma mentalidade desenvolvida por causa dessa nova natureza que nós temos em Cristo Jesus. Nós nascemos de novo e temos a mesma natureza. Por isso servimos por natureza. Servimos inspirados por Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu sempre digo, queridos, quando estou ministrando sobre questão de igreja, de reunião de igreja, ajuntamento de igreja, cultos e reuniões, que no momento que a gente passa por aquela porta aqui no contexto dessa igreja, quando a gente entra ali, diga assim, os títulos ficam lá fora. Só tem um título que vale aqui dentro. Isso iguala todo mundo. Diga, filho de Deus. Aleluia. Não existe posição de destaque lá fora. O que for, gente, entrou aqui, acabou. Amém? Não tem isso no nosso meio. Aqui nós encontramos de médico, servindo no trânsito, como também uma pessoa que trabalha na engenharia civil. Não tem questão de por financeiro que faz a diferença, não. O que faz a diferença é coração para servir. Dê um glória a Deus aí. No momento que nós entramos aqui, somos somos irmãos, estamos aqui uns para servir aos outros. Aleluia. Ei, deixa eu te dizer, os títulos passam. Vou dizer de novo, os títulos passam. Aleluia. Diga assim, não tem nada que eu não possa aprender com outras pessoas. Amém. Outras pessoas podem me ensinar coisas, gente. Mesmo que não estudaram onde eu estudei, mesmo que não tenham o mesmo grau acadêmico que eu tenha, mas tem experiência de vida e pode me ensinar. Cadê seu glória a Deus aí? Nós estamos aqui aprendendo uns com os outros. Oh, glória a Deus. Certa vez um grande empresário foi resolver uma questão em um lugar, e era um lugar de floresta e tinha um rio muito grande para atravessar. E aí, para ser mais rápido, precisou de um jangadeiro, E esse jangadeiro pegou as malas daquele empresário, colocou na jangada e seguiu o rio. E o empresário olhando para o jangadeiro e dizendo os cursos, os doutorados que tinha, onde fez, as nações que visitou, e o jangadeiro só olhando para ele. Só que ele contando isso, o jangadeiro olhou e começou a entrar água na jangada. Ele disse, vai dar errado. E quanto mais o homem falava, mais água entrava. E aquele jangadeiro disse, um minutinho, senhor. Diga, de todos esses cursos que o senhor fez um para aprender a nadar? O senhor sabe nadar? Ele disse, não. Ele disse, então, te vira nos 30. E ele mergulhou, e aí a história, para trazer para nós um significado, gente, que nós aprendemos uns com os outros. Tem coisas que você vai aprender com o outro. Amém? Oh, glória a Deus, isso não é maravilhoso? Isso é reino de Deus, gente. Amém? Então, no momento que nós entramos ali, tudo que a gente é lá fora, aqui dentro não entra. Aleluia. Deus não faz a diferença pelo teu bolso, pela tua cor, pela tua idade. Deus se alegra em você estar aqui, porque é reunião de família. Aleluia. Esses são valores, queridos, que nós devemos nutrir. Cadê os pais aqui? Na casa, em nossa casa, onde tem que ser falado na mesa, sobre esses valores que é de uma família, princípios, amém?
Estão comigo? Aí veja, em Marcos capítulo 10, verso 42 ao 45, diz assim: Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Verso 43, mas entre vocês não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. No verso 42 ele diz: não, nosso jeito não é o jeito do mundo. O mundo não é assim. O mundo não tem isso. Amém? Em algumas atividades, empresas, às vezes acrescentam valores cristãos no ensinamento, porque tem um cristão lá dentro e coloca esses princípios para servir. Não sei se você lembra, querido, mas lá atrás o nome gerente era aquele líder autoritário, era o manda-chuva, aquele que mandava. Depois chegou um tempo que começaram a mudar o nome, passou para facilitador. Quem lembra disso? Por quê? Porque já estava quebrando isso. O gerente serve aos outros. Amém? Esse conceito começou a entrar nas empresas por causa da igreja. Dê um glória a Deus bem alto aí. Por causa dos ensinamentos que se aprendem dentro da igreja. Quantas iniciativas foram tomadas no campo do empreendedorismo com base nos ensinos da igreja, gente? E isso também nós temos que nutrir dentro da nossa casa. Não tem que ter a cara do mundo, tem que ter a cara de Jesus. No verso 43 e 44 diz: se ser servo nos coloca no caminho da grandeza, segundo Deus. Ou seja, no reino de Deus, os primeiros e os grandes são os que servem. Aleluia. Amém? E o verso 45 diz que Jesus é o nosso exemplo. Ele disse: do mesmo jeito que eu fiz. Eu não vim ser servido, eu vim para servir. Aleluia. Tem uma frase que diz assim: quem não serve para servir, não serve para viver. Quem já ouviu essa frase, né? É uma grande verdade, né? Aí veja, o combustível desse serviço, gente, é o amor. Todos nós que nascemos de novo, Romanos capítulo 5, verso 5, diz que foi derramado em nossos corações o amor de Deus. Quando recebemos o Espírito Santo. Então, servir é uma realidade para mim e para você. Como eu sempre digo para você, você é um depósito cheio de amor para dar. E esse amor que é o combustível do serviço, fazemos porque amamos uns aos outros. Em Gálatas capítulo 5, verso 13, diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Aleluia. Toca na pessoa que está do seu lado com muito carinho e diz: tu ouviu? E você responde: você ouviu também? Diga: pelo amor. E aí, gente, quando nós começamos, nós poderíamos falar muito sobre isso, mas não é necessário. Porque nós podemos lembrar de 1 Coríntios 13, que fala desse tipo de amor que foi derramado no nosso coração. É um amor que tem atitude, é um amor que tem prática, é um amor sacrificial. Muitas pessoas não servem porque tiveram experiência ruim em outro serviço, ou porque de repente são difíceis e colocam essa dificuldade nos outros. Mas quem ama, serve. Porque está lá na ação desse amor que não busca seus próprios interesses, não se ufana, não se ensoberbece, quer ver o bem do outro. Aleluia. Amém? E, gente, Coríntios 13 é muito forte, porque ele diz: você pode até falar em línguas, você pode até ter o dom de remover montanha, você pode até dar coisas, mas pode fazer sem amor.
pode ser movido por interesses, por motivações erradas, mas o amor, ele faz, baseado no amor de Deus por nós, e no exemplo que nós temos. Jesus me amou, te amou, Ele nos ama, aleluia, sem esperar nada em troca. Aleluia. Veja, Paulo, inspirado pelo Espírito, ele está dizendo, sirva uns aos outros, com base nesse amor, o amor que quer ver o bem do outro, que quer servir ao outro. Aleluia. Os departamentos que eu citei para vocês aqui, quando nós olhamos e lemos o livro de Atos, encontramos no capítulo 6 o primeiro departamento surgindo, que foi os diáconos. Cadê os diáconos aí? Dá um glória a Deus bem alto aí. Amém? Os diáconos, a figura deles, para que a gente compreenda, e no Rema se ensina em Ministério Prático sobre os diáconos, é a figura de um garçom. O garçom serve quem está na mesa. E quando Jesus disse, eu vim para servir, não para ser servido, Jesus estava dizendo, eu não vim para estar na mesa, eu vim para servir você que está na mesa. Aleluia. Glória a Deus. Aí veja, queridos, fazemos isso com base nesse amor, servimos uns aos outros, e é um amor sacrificial, um amor que transforma obrigação em missão. Não faz por obrigação, faz por uma missão. Aleluia. Porque quando faltar o amor, gente, o serviço vira cobrança. Mas quando tem amor, o serviço vira entrega. Fazer por amor seria também, outro termo é fazer para o Senhor. Essa é a grande questão do serviço na igreja. Para mim é o princípio, é o fator fundamental na igreja. Para quem fazemos? Aleluia. Porque quando fazemos para o Senhor, nós não olhamos as pessoas, nós não estamos olhando para elas. Nós estamos fazendo como se estivéssemos no palco e o que importa é que Jesus esteja na plateia. Amém? Fazemos por Ele, diga por Ele. Isso é libertador. Porque depois a gente não vai se queixar de quem não reconheceu. O importante é ele reconhecer. Ele é a razão de todas as coisas. Quando fazemos, querido, todo o peso se acaba, toda desculpa vai embora. Passamos a servir com um coração puro, empenhado, com excelência. Fazemos para Deus, né? Tem uma história que se conta, que diz que foi Michelangelo, acho que o nome é esse. Mas diz que foi uma história montada para trazer uma verdade. Que foi incumbido ele de pintar uma igreja. E ele estava pintando a igreja, chegou no momento que ele pintou uma área que ninguém via. E quando as pessoas foram verificar, olharam, e foram naquela área, e olharam, ele pintou aquela área que ninguém ia ver. E disseram, rapaz, por que tu pintou aqui? Gastou tinta aqui, ninguém vai ver. E ele disse assim, mas Deus vê. Aleluia. Os olhos do Senhor estão sobre nós, querido. Ele sonda cada intenção nossa, cada motivação nossa. Ele sabe, conhece, reconhece e vai te abençoar, quanto muitas das vezes você saiu de casa querendo ficar em casa, você não estava bem, mas você foi por quê? Porque você está servindo a Ele. Porque é importante você estar servindo a Ele, porque é importante você estar contribuindo junto com os nossos irmãos. Para você seria melhor ficar em casa, mas para seu irmão foi melhor você estar na igreja. Aleluia, amém? Porque fazemos para Ele, isso é libertador, e Deus vê isso, gente. E Ele recompensa. Diga, Deus é bom pagador. A verdade é essa. Quando servimos nessa expectativa de fazer para o Senhor, com essa intenção correta, fica tudo leve. Fazemos de uma forma maravilhosa. Amém? Posso contar uma experiência para vocês? Amém? Certa vez em Campina Grande, lá na congregação do distrito, nós tínhamos, acho que 350 cadeiras, aquelas cadeiras brancas, né? E marcamos um lavar as cadeiras, né?
E eu não sei aqui, né? Não tive essa experiência, mas lá o pessoal costumava levar chiclete para a igreja, mastigar o chiclete e colocar embaixo do banco, Léo. Como os diáconos, o pessoal não via, aqui dali ficava uma pedra debaixo do banco. Então a gente tinha que sempre estar lavando, limpando. Nessas horas eu penso como meu amigo Rosilon, que já partiu para o Senhor, né? Deus não mata não, mas ele poderia começar nessas horas, né? Como é que a pessoa leva um chiclete e bota debaixo do banco, gente? É uma coisa incrível isso. Marcamos um lavão com toda a igreja, sábado, tá todo mundo aqui. Então, vamos lá, 350 cadeiras. Eu cheguei mais cedo, peguei um tonel, enchi de água, preparei. Meu querido, lotou de espaço vazio. Só chegou o zelador e o pastor Isaías. Quando eu olhei para as 350 cadeiras, gente, eu fiquei chateado. Eu disse, mas rapaz, e agora vai varar, que vai ser vigília. Porque tinha que levantar, veja, limpar todas elas, passar o detergente, a esponja, depois virar e arrancar o chiclete. A gente enchia um potinho de chiclete assim, ó. Eu disse, que coisa, e fiquei ali, rapaz, triste, chateado. E tal, mas aí naquele momento, estava ali, o pastor Isaías chegou perto da gente, a gente conversando, ele disse, não, mas vamos fazer para o Senhor. Começamos. Rapaz, foi rápido, leve e suave. E ainda ficou se divertindo, um jogando água no outro. Se alegrando. Deus foi tão bom que começou a chegar uns irmãos depois, atrasados, talvez querendo gabinete, mas a gente já pegou e botou ele no gabinete, né? E deu certo. Por quê, queridos? Focamos no lugar certo. Se eu não tivesse alguém que me puxasse nisso, talvez eu tivesse feito e murmurando. Mas Deus não quer isso para a gente. Foi rápido, foi leve, foi agradável, foi bom demais. Amém? E a gente teve um momento gracioso junto, porque fizemos para o Senhor. Queridos, se todos na igreja servissem, ficaria leve o trabalho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente que diz, não, eu não sirvo não, porque eu vejo irmão fulano ou irmã fulana, está todos os dias no culto servindo. Eu não quero isso para mim não. Mas pare e pense. Talvez eles estão servindo porque falta você para dar um descanso de um dia para eles. Eles estão servindo é porque não tem outro para poder estar substituindo. É aquela coisa, devagarzinho a faca entrando, a peixeira. Quando estiver lá dentro, a gente fala assim, ó. Amém? Mas isso é uma grande verdade, querido. Se você entrar e servir, vai aliviar a vida de outro. E para você não vai ficar pesado. Amém? Glória a Deus. Que culto poderoso. Estou já chamando o diácono aqui para me segurar aqui. Aleluia. Todos podem contribuir, irmãos. A minha mentalidade, a minha de Leila como pastor, aqui não só tem espaço para jovens não, para todas as idades. Tem o que fazer. Você pode servir ao Senhor na idade que você está. E vai servir leve, fácil, tranquilo. Amém? E sendo uma bênção para a igreja. Porque a igreja é para todos. Característica de quem serve por amor, gente. É disponível. Sempre está disponível. Não é? É um ex-me aqui, né? Humildade, não busca reconhecimento. Fidelidade, serve mesmo sem ser visto. E sem olhar para quem não faz. Alegria, não murmura, faz por amor mesmo, com alegria.
E aqui no terceiro ponto é servir com humildade. Olha que texto desafiador. João capítulo 13, verso 12 ao 17. Jesus pega os discípulos, pega uma toalha, pega água e vai lavar os pés deles. No verso 12, Jesus diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Verso 15, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Verso 16, em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Palavras de Jesus. Olha para mim todo mundo. As pessoas olham essa história tão bonita do lava-pés. Jesus lavando os pés dos discípulos. Esse ato se pratica em igrejas. De vez em quando tem um movimento de lava-pés. Mas deixa, como ministro do Evangelho, te chamar a atenção de uma coisa. Não é o lava-pés. O foco não é o lavar os pés. O foco é o ensino. É melhor não lavar os pés, mas fazer o que Jesus mandou. Servir uns aos outros. Do que servir e depois de manchar tudo que você fez, de lavar os pés e depois desfazer tudo que você fez. É melhor aprender o que Jesus quis dizer. O foco não foi o ato, o foco é a mensagem. E a mensagem se enquadra em humildade. Quem serve é humilde. É verdade ou não é, gente? Quando Jesus pega a água e vai, Jesus está. Ele diz: vocês me reconhecem como Senhor, e eu de fato sou. Ele dizendo: mas eu venho para te servir. E ele faz isso, vem servir. E ele diz: agora vocês vão e façam uns com os outros. O que Jesus estava dizendo? Estava dizendo que no futuro, entenda, existiriam 3 colunas na igreja. Dentre os 12 apóstolos existiriam 3, bem mais conhecidos. Vocês lembram o nome deles? Quem lembra aí? Diga: João, Tiago e Pedro. E foi Pedro quem disse: o senhor não vai fazer isso. Ele disse: deixa eu fazer, Pedro, porque tu precisa aprender. Porque no futuro você vai servir seus irmãos. Porque no futuro vocês podem estar em uma posição alta, mas vocês nunca vão se apegar a essa posição alta. Vocês vão continuar na posição certa, servo uns dos outros. E Jesus disse: isso é um ato de humildade, de querer o bem do outro, de trabalhar para o bem do outro, de ser desapegado a qualquer título que tenha, mas aprender que você só está ali porque tem uma missão: servir. Aleluia. Glória a Deus. Com isso, irmãos, Jesus estava ensinando não uma teoria, mas Jesus estava ensinando uma escolha de servir. Jesus não era apenas um discurso, mas era uma mensagem que estimulava uma prática. Era um sacrifício para o bem do outro. Irmãos, precisamos voltar a essa essência da igreja, do serviço, do amor uns aos outros, de estar aliviando a vida uns dos outros. Eu digo para vocês, isso não é condenação não, isso é uma exortação. Exortação é trazer para perto, é tirar a gente de uma zona que é perigosa,
e puxar para o lugar correto, o lugar certo. Estamos vivendo um tempo, gente, que pessoas não querem servir na igreja. Elas querem ser servidas. Querem trazer seus filhos para deixar na mão dos professores do departamento infantil. Mas não querem doar um dia para servir no departamento infantil. Meu Deus. Com o crescimento, gente, tantas igrejas grandes, as pessoas entram dentro das igrejas e ficam essa coisa, sem um serviço. Mas deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi. Que quem nasceu de novo numa igreja pequena e serviu numa igreja pequena, ele serve numa grande e numa pequena. Para ele não importa o tamanho dela, porque o seu coração é servir. Ele sempre procura servir. Você está compreendendo? Mas quem chega numa igreja grande, nasceu numa igreja grande, com tantas coisas que existem em uma igreja grande, não são todas, mas a maioria usa como se fosse uma Disney e não uma igreja. Encanta para consumir, onde as pessoas estão lá, mas nunca servirão em uma igreja pequena. Porque se mudarem para um lugar onde tiver uma igreja pequena, eles não se envolvem. Igreja é igreja. É a igreja de Cristo. O nosso coração tem que estar para isso. Deus nos convida a fazer isso. Por quê, irmãos? Porque nós vamos estar aprendendo a andar em amor quando estamos juntos. Até quando a gente tem o nosso desentendimento. Até quando a gente tem aqueles fios desencapados. Mas é nessa hora onde o amor de Deus que brota no nosso coração vai fluir. É nessa hora que a gente se aproxima um dos outros. É nessa hora que a gente conhece uns aos outros. A gente aprende a conviver. Estamos num mundo hoje que as crianças no mundo, elas não aprendem a lei da convivência, de conviver uns com os outros. São egoístas, só pensam em si. E na igreja, quando nós trazemos os nossos filhos, mesmo quando eles não querem, mesmo quando eles ficam com um bico de patolino, bem chateado, mas nós estamos criando memórias, e quando chegar lá na frente eles vão lembrar da igreja, onde serão tocados, onde irão aprender, aleluia, e Deus pega eles. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Estamos num tempo, irmãos, onde lá fora, cada vez mais é descendo a ladeira sem freio. Mas a igreja é o freio que impede esse sistema mundano de destruir a vida de pessoas. Certa vez o pastor Perilo deu essa grande frase, citando que Paulo disse ao Senhor: Senhor, eu estou em dúvida. Ele escrevendo para a igreja, ele dizendo: eu estou em dúvida para a igreja. Eu não sei se eu vou ou se eu fico. Estar com o Senhor é a melhor coisa que tem, irmãos. Estar para estar com Jesus é a melhor coisa que pode ter na vida. Amém? Mas ele diz: mas eu fico pensando em vocês aqui. Paulo dizendo: eu fico pensando em vocês. E eu fico: se eu for com ele, melhor para mim. Se eu fico, é melhor para vocês. E aí, o que é que eu faço? Ele diz: eu vou ficar por causa de vocês. E pastor Perilo disse: Paulo deu um grande ensinamento. Paulo quis dizer que só presta viver se for para servir. Servir aos outros. Todos nós somos bombardeados, que não tem tempo, correria da vida. É verdade ou não é, gente? E as desculpas vão se avolumando. Mas eu queria, irmãos, que a gente fizesse um exercício maravilhoso, que em toda desculpa você pudesse falar consigo mesmo: eu posso chamar Deus como minha testemunha que isso mesmo é uma desculpa? Ou é apenas algo para esconder a minha indiferença de servir? Tem pessoas que colocam desculpa, mas não é desculpa.
Não um motivo para não fazer, é apenas colocando barreira para não fazer. Paulo, quando pregava, ele dizia: eu chamo Deus como minha testemunha do que eu estou dizendo, se não é verdade. Entende, gente? Nós colocamos muitas desculpas, mas será que Deus aprova? Será que são reais? Porque se Ele disse que nós deveríamos servir, se Ele disse que isso é uma mentalidade de uma nova criação, querer servir uns aos outros, andar como irmãos mesmo de fato. Josué capítulo 24, verso 15, aqui eu encaminho já, quero chamar o louvor para cá. Eu quero associar esse serviço à igreja, à família. Irmãos, eu sou pastor há muito tempo, já conheço muita coisa, e muitas pessoas botam as dificuldades do serviço. Aí diz: não, eu tenho que ter tempo para minha família, e vem na igreja uma vez ou 2 vezes no mês, depois não vem. Não, eu tenho que ter tempo para minha família, porque primeiro é a família. E que tal servir a Deus juntos, em família? Por que não fazer isso juntos em família? Eu digo para vocês, querido, quais são os dias dos nossos cultos aqui? Vamos lá. Na semana, qual é o dia? Terça e domingo. Eu sou contra o ativismo religioso. Eu não apoio isso. Mas nós temos culto só na terça e no... Toca no seu irmão, toca do seu lado e diz: cadê tu? Se não estiver fazendo rema, né? Que é segunda, quarta e sexta. O que é que você está fazendo? É um ponto para refletir. Terça e domingo. Então, para servir, nós temos terça e domingo. Não é verdade? Apenas terça e domingo. Ficamos sem desculpas. É ou não é? Ah, mas eu tenho uma atividade na terça, eu não posso vir. Perfeito. Está trabalhando, estudando, alguma coisa, beleza. No domingo. O que é que eu estou fazendo no domingo? Irmãos, eu sou pastor. Eu tenho que fazer isso. Se eu não cobro isso de você, eu estou sendo leviano. Se eu não faço isso, irmãos, eu vou ser cobrado pelo seu dono. E dura coisa é olhar nos olhos dele, viu? E ser cobrado por ele. Porque você acha que todo pastor tinha um cajado? Porque a figura do pastor é um cajado. Cajado não é para bater não, gente. Cajado é para pegar a ovelha e puxar para perto. Amém. Ah, mas eu não vou. Por quê? Estou cansado. Ah, eu não vou. Por isso e por aquilo. Ah, eu não vou. E aí começa. Crente só presta congregando. Amém? Crente que passa, tira férias e não congrega. Quando ele volta, gente, parece que ele está em outro ambiente. Parece que ele perdeu o time das coisas. Eu amo você. Eu amo você. Amém?
Enquanto eu estiver na frente, eu vou fazer isso. Vou chamar você, congregue. Isso faz bem à sua família. Ei, ama essa palavra acima de qualquer coisa. Ama estar junto. Ama abraçar seu irmão. Ah, mas eu não gosto de fulano. Aprenda a amar. Tem capacidade no seu coração para isso. De repente, aquela pessoa que você tem tanto rejeitado vai ser um grande amigo, uma grande amiga que você nunca teve na vida. Você entende? Aprender a amadurecer, gente. A lidar com as diferenças. Ninguém é igual. Mas aprender a andar em amor. E servindo, isso vai causando na gente. Aleluia. Vocês estão comigo? Aleluia. Eu me lembrei disso agora, eu vou trazer para vocês. Pastor João Roberto uma vez esteve aqui. Eu vou usar a mesma frase dele. Vocês têm olhado a equipe de música, né? Tem observado a equipe de música? Você vê aqui, o pessoal está sempre aqui, sempre servindo, sempre juntos, sempre na escala. Tem gente que canta aí, tem gente que toca aí. Por que não está aqui também para dar uma folga, para contribuir? Cadê os homens aí? Dê um glória a Deus aí. Você que canta, homem, cadê você aqui? Só tem mulher cantando. Cadê você, jovem, que canta? Até quando vai aceitar isso? Cadê os homens aí? Se é desafinado, tudo bem. Mas se é afinado, gente, bora se mexer, meu amado. Vamos servir. Ah, é porque eu não quero chegar no domingo 4 horas da tarde, porque tem jogo do Flamengo. Eu não vou, o Flamengo empatou, deu uma raiva tão grande. Gente, Jesus é mais importante do que isso, gente. Estar com vocês aqui é a melhor coisa que tem. Valorizar esse ambiente nosso é o que nós devemos fazer, celebrar. Eu vou em outros lugares, olha, eu vejo aí eventos e aquela coisa, uma banda completa, metaleira, mas não troco por eles. Porque estão todos os dias aqui, servindo, fazendo com excelência. Amém? E a maioria é sobrecarregada. Se eu falar para vocês o que eles fazem, além de apenas tocar, isso tudinho, sim. Vamos se mexer, gente. Vamos trabalhar, gente. Amém, mas é o seguinte, meu chamado é pregar. Tá bom. Para estar aqui, se qualifica aí. Porque se tiver chamado para cá, Deus vai te apresentar pela tua conduta aí. Vai chegar aqui, porque Deus apresenta, porque Deus levanta, Deus traz. Amém? Mas mesmo assim, tem que estar servindo. Jean, tu poderia vir aqui, meu querido? Jean, não foi à toa hoje que aconteceu um negócio inusitado quando eu vim para a igreja. Vem cá, Jean, tu não está sabendo de nada, mas é uma inspiração agora, amém? Aleluia. Queridos, vira, deixa eu mostrar, tá indo o nome aqui, ó. Que serve, né? Hoje eu tô aqui, né? Não é verdade? Mas nunca deixei de estar aqui. Quando eu saí hoje para casa, eu tive que pegar uma camisa. E aí eu peguei a mais fácil, que estava passada, né? E quando eu cheguei aqui, eu vi que era da diaconato. Tu lembra dela? Da antiga, né? Não é verdade? Aí eu disse, rapaz, Deus me deu essa inspiração agora. Você está vendo, gente? Ela está ali, irmãos. Tem que estar aqui, gente.
Amém. Acabe com essa história aqui. A gente não tem estrela, não. Só tem uma estrela, é Jesus. O resto é constelação. Está tudo junto, servindo. Amém. Hoje estamos aqui, eu e Leila, na liderança de vocês, mas vai chegar o dia que não esteja mais. Vai vir outro, vai fazer melhor do que a gente. Você entende? Mas vamos servir, gente. Vamos se envolver, fazer com excelência. Obrigado. Vamos aplaudir aqui a gente. Vamos fazer com excelência. Vamos se envolver. Vamos estar vivendo como igreja, porque esse é o coração do serviço do Verbo da Vida. Como o Goto bem disse: apóstolo, qual é o seu dom? Ele disse: sou do Ministério de Socorros. Eu sirvo aonde é necessário. Amém? Você está comigo? Por fim, querido, com base nesse valor, pela inspiração do Espírito, eu te convido, venha servir, venha você e sua família servir. Amém? De acordo com a sua disponibilidade de dias. Você não vai ser sobrecarregado. Você vai tirar a carga de outros, podendo servir, contribuindo, fazendo. E eu digo, vai ter uma bênção envolvida nisso, vai te ajudar tanto. É tão bom estar junto, irmão, servindo. Amém? Glória a Deus. Você está feliz? Não parece não, mas eu estou acreditando que algo está fazendo efeito na tua vida. Aleluia. Quero chamar os diáconos para cá. Certa vez em uma vigília, nós estávamos numa vigília lá na sede, o pastor João, nosso pastor, e tinha um pregador da noite, né? Da vigília, né, Marcão? Era pregador, né? Todo mundo, eita, cara. Quando chegou o momento do pregador, o pastor João foi e disse: gente, os pastores ficam de pé. Aí todos nós ficamos de pé. Ele disse: pronto, nesse momento nós vamos trocar de posição. Nós vamos ficar lá no trânsito. E os irmãos do trânsito vão assistir esse momento da pregação. Você entendeu agora? A gente saiu, meio chateado, mas saiu. E a gente foi lá, ficamos no trânsito. E os nossos irmãos do trânsito, que sempre estavam lá, entraram e sentaram onde a gente estava sentado, para poder receber a palavra. Esse é o nosso coração como Igreja Verbo da Vida, gente. Amém? É um coração disponível a servir, não importa onde seja. Ah, mas eu não sei fazer isso. Mas se for uma necessidade, vai ter uma graça de Deus sobre sua vida, fluindo através da sua vida, e vai dar certo, meu irmão. Vai fluir na tua vida. Amém? Isso é um papo de família, na mesa, quando a gente é chamado a dizer, ó, vamos focar no lugar certo. Amém? Queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar pelos elementos, vamos participar desses elementos. Vamos cantar a Tua Palavra Escondi e vamos participar da mesa do Senhor. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós entendemos o sacrifício de Jesus por nós. Te agradecemos, Senhor, porque nos alcançou. Obrigado, Pai, porque a nossa natureza foi mudada. Obrigado pela bênção de servir ao Teu corpo, de servir uns aos outros em amor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos conectou, não foi coincidência, foi providência divina estarmos juntos nesse momento. Estarmos juntos como igreja. Abençoa aqueles que viajaram, que não puderam estar aqui, Senhor, no nome de Jesus, mas que possam ser alcançados com o desejo, Senhor, de poder não só ouvir, mas servir, participar, Senhor. Pai, o Senhor sabe o plano Seu para este lugar, e nós precisamos uns dos outros, porque somente como um corpo podemos alcançar a totalidade do Seu plano. É no nome de Jesus que nós nos consagramos aqui. Sim, Pai, consagramos os nossos dons, talentos, aquilo que a gente pode contribuir. Pai, no nome de Jesus eu oro por um despertar no interior de cada um. Aleluia, para que possamos, Senhor, cumprir a tarefa que nos foi confiada. Estamos aqui não construindo, Pai, um ministério próprio, mas estamos construindo o ministério de Jesus, para alcançar as vidas dessa cidade, Senhor, das cidades vizinhas,
cumprir a nossa parte em um todo que o seu corpo está inserido. E obrigado pela bênção de servir, que essa mensagem, Senhor, possa ecoar no nosso coração, ecoar. Aleluia. Que podemos fazer melhor, fazer com excelência e contribuir para o crescimento. É no nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Você vai receber, já vai estar o vinho, suco de uva com pão já. Vamos participar na mesa do Senhor. Guardada no meu coração, pra ser uma oferta agradável a ti. Amém. Vestes do sangue lavei, das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos participar no nome de Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até
que Ele venha. Eu queria que você pudesse trocar o cálice com as pessoas que estão ao seu redor. E você diga, olha, a Bíblia diz que devemos servir uns aos outros. Oh, meu Deus, amém. Troca uma pessoa e diga, eu devo servir a você. Amém? Se quiser sair lá atrás, fazer a mesma coisa. Somos família. Amém? Vamos participar, querido, em nome de Jesus. A ti consagrei meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Deus, assim como o fogo refina ao o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. mais uma vez, até que o mundo Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Se assenta só um pouquinho, senta só um pouquinho.